Um profissional de rede precisa necessariamente conhecer como é que funciona o endereço IP das máquinas. Nós temos atualmente dois padrões, o IPv4 e o IPv6. Esse vídeo é uma introdução ao IPv4, uma introdução a como é que é feito o endereço, para que ele serve e como é que funcionam as máscaras de endereço. Então, a primeira coisa importante é a gente compreender qual é a função do endereço IP. Para que tem esse endereço? Já não tem um endereço chamado endereço MAC na placa de rede? Bom, o endereço IP ele é fundamental para as redes de computadores atuais. Ele é fundamental para a internet funcionar. Ele está localizado na camada 3, na camada de rede. O protocolo IP é um protocolo da camada de rede. E a função dele é fazer com que os pacotes da rede cheguem ao equipamento de destino. Sem endereço IP, aquele dado que eu envio daqui da minha casa não chega até uma máquina que está na universidade, por exemplo. Se eu quero, por exemplo, consultar uma página que está no Japão, o meu pacote tem que sair daqui, o meu pedido para ver a página tem que sair daqui da minha casa e chegar até o servidor no Japão. Bom, a única forma desse datagrama ou deste pacote, como quiser chamar, chegar no Japão é através do endereçamento IP. É que nem os endereços das ruas, das cidades. A única maneira de uma carta minha chegar no Japão, ou em qualquer outro país, ou em qualquer outra cidade, ou em qualquer outra casa aqui da minha própria cidade, a única forma é através de um endereço. No nosso caso, quando a gente trata do correio, o endereço, na verdade, corresponde ao nome da rua, ao número da casa, ao número do apartamento, nome da cidade, nome do país. No caso das redes, o endereço é uma sequência de números. Então, endereços IP são fundamentais para que um pacote chegue até o destino. Tá? É através do endereço que um equipamento vai saber onde é o destino, vai saber se esse destino é um computador vizinho da mesma rede local ou se esse destino é um computador distante. E é através desse endereço que equipamentos chamados roteadores vão saber como fazer com que o pacote chegue ao destino. Sem o endereço, os diversos roteadores, que são equipamentos que ligam redes locais e redes de longa distância, não teriam como fazer com que um dado, uma informação, um pacote, ou usando a terminologia absolutamente correta, que um datagrama chegasse no destino. Nessa figura a gente pode ter uma noção disso. Essa figura é uma figura da Rede Nacional de Pesquisa, do backbone da Rede Nacional de Pesquisa. A gente pode ver em cima à esquerda o chamado PTT-RS, que fica aqui em Porto Alegre. Esses círculos em azuis representam roteadores. E a ideia de mostrar essa figura é simplesmente apresentar para vocês o seguinte. Digamos que eu tivesse uma máquina ligada nesse roteador lá de cima da esquerda do Rio Grande do Sul e quisesse chegar num computador ligado nesse roteador da direita embaixo do Rio de Janeiro. Se vocês notarem bem, há mais de um caminho para eu chegar no Rio de Janeiro. O meu pacote pode ir para Santa Catarina ou ir para o Paraná. Depois ele vai para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Mas o roteador do Rio Grande do Sul, em algum momento, tem que tomar a decisão de qual é o melhor caminho. Como é que ele sabe como chegar na máquina que está ligada no Rio de Janeiro? Tudo isso se faz através do endereçamento IP. Sem os endereços IP, esse tipo de lógica, esse tipo de raciocínio que os roteadores têm de fazer, não acontece. Aqui a gente está vendo uma outra figura, cuja intenção é explicar então como é que a internet é organizada, porque existem alguns conceitos importantes. Vocês podem ver em azul, a gente tem roteadores. A gente depois tem figuras que são uma linha horizontal com algumas linhas verticais, que são redes locais. Elas estão anotadas como LAN 1, LAN 2, LAN 3 e assim por diante. Cada LAN é uma Local Area Network, é uma rede local. E a gente tem raios. Esses raios estão anotados com
a sigla WAN, Wide Area Network, redes de longa distância. Então, o que eu quero mostrar com essa figura para vocês é que a internet, na verdade, ela é organizada como uma grande combinação de redes locais e redes de longa distância. Essas redes locais e redes de longa distância estão interligadas através de roteadores. Então, os roteadores são equipamentos que interconectam redes locais e redes de longa distância. Cada rede local é considerada um enlace, uma rede física. O que é uma rede local? É um conjunto de computadores ou outros equipamentos interconectados por switches e hubs. Hoje em dia, mais switches, né? Os hubs estão desaparecendo. Então, uma rede local é um conjunto de computadores interconectados por switches. Todos esses computadores interconectados por um conjunto de switches formam um único enlace, uma única rede física. Isso vai ser importante para nós depois na distribuição dos endereços IP. Cada rede de longa distância também corresponde a um enlace, a uma rede física. Então, roteadores são equipamentos que interconectam esses diferentes enlaces. Mais do que isso, cada enlace desses vai corresponder a uma rede IP. Então, vai ter um conjunto de endereços IPs agregados a uma determinada rede IP. Os roteadores servem, do ponto de vista conceitual, para interconectarem redes IP. O que nós temos que aprender é como distribuir esses endereços nas diversas redes, nos diversos enlaces. E depois, como configurar os roteadores. Como é que é, afinal, o endereço IPv4? Talvez o endereço IPv4 seja o que a gente mais vê, embora a migração para o tipo IPv6 esteja ocorrendo bem mais rapidamente atualmente. Mas o endereço IPv4, então, na verdade um número composto por 32 bits. Bom, mas escrever um número composto por 32 bits não é muito interessante. Então, quando o pessoal criou o endereçamento IP, resolveu separar esses 32 bits em 4 blocos de 8 bits. Então, o número IPv4 é dividido em 4 partes. Cada parte se chama octeto. Um número IPv4 tem 4 octetos. Evidentemente que isso se chama octeto, porque cada partezinha dessa é formada por 8 bits. Aqui a gente tem um exemplo desse número IP, de um número IP, que é esse 200.132.53.166. Então, o primeiro octeto é o mais da esquerda. O primeiro octeto contém o valor 200. O segundo octeto é o que vem a seguir, vindo da esquerda para a direita. Então, o segundo octeto contém o valor 132. O terceiro octeto apresenta o valor 53. E o quarto e último octeto, o valor 166. Então, todo equipamento ligado na internet vai apresentar um número IP. O computador de casa de cada um de vocês tem um número IP. O notebook, quando a gente está utilizando em qualquer lugar na rede, vai ter um número IP. O meu iPhone, o meu smartphone, o meu PlayStation, sempre que esses equipamentos estiverem ligados na rede, eles vão ter um número IP. Mais do que isso, cada placa de rede, cada interface de rede vai ter um número IP. Então, se eu tenho uma máquina que tem mais de uma interface de rede e todas as interfaces estão ligadas na rede, cada interface vai ter um número IP. É importante a gente perceba que há uma lógica quando um datagrama é enviado por um determinado equipamento, uma lógica relacionada com o endereço IP. Essa lógica é importante para a gente porque ela vai ter repercussões na nossa distribuição de endereçamento. Então é um conceito importante. Esse fluxograma mostra o seguinte, que um equipamento sempre que estiver a ponto de enviar um datagrama IP, ele vai ter de fazer o seguinte raciocínio. O destino para onde eu estou enviando esse datagrama está na mesma subrede do que eu? Quer dizer, o equipamento precisa saber o destino para onde eu vou enviar o datagrama
está na mesma rede IP que o equipamento? Traduzindo, esse destino está na mesma rede local que eu? Esse destino está na mesma rede de longa distância que eu? Esse destino pertence ao mesmo enlace? Utilizando aquele termo que nós aprendemos anteriormente. Se o destino estiver na mesma rede que o equipamento, então, na verdade, não há necessidade de fazer nenhum tipo de descoberta de rota, de melhor caminho. Basta descobrir o endereço do nível de enlace do equipamento destino e enviar para lá. Mas se o endereço destino, o endereço IP destino não estiver na mesma rede do que o equipamento que está enviando, então esse equipamento tem que descobrir, tem que enviar o dado para o gateway default, para aquele roteador que faz a interface com o mundo externo. Então, se o meu computador está dentro da universidade e tem que enviar um determinado datagrama, ele olha esse datagrama na verdade é lá para o Japão. O que ele vai fazer é perceber que o endereço destino não está na mesma rede que ele e vai enviar para o roteador da universidade, o gateway default da universidade. Claro, tem que descobrir o endereço de enlace do gateway default. Então, o que eu queria mostrar aqui nessa figura é o seguinte: é fundamental que todo equipamento consiga identificar quais são os endereços IP que pertencem ao mesmo enlace que ele, quais são os endereços IP que não pertencem ao mesmo enlace que ele. Quais são os endereços IP que pertencem à mesma rede IP que ele e quais são os endereços IP que não pertencem à mesma rede IP que ele. A partir dessa lógica, existem algumas coisas importantes para a gente. Em primeiro lugar, então, isso que eu acabei de falar, o equipamento tem que saber se o endereço, se determinado endereço está na mesma rede que ele. Mas mais algumas coisas são importantes. Isso são conceitos que são fundamentais para a distribuição de endereço IP. Um endereço IP, isso vale para o IPv4 e para o IPv6. Um endereço IP só pode ser utilizado por uma interface de rede. Isso quer dizer o seguinte: eu não posso ter dois computadores com o mesmo endereço IP. Então aqui eu estou na frente do meu notebook e o notebook da minha filha não pode usar o mesmo endereço IP que eu. Numa empresa, cada computador tem que ter um endereço IP diferente, certo? Senão, não é possível chegar num destino se esse destino tiver o mesmo endereço IP que eu. Isso é a mesma coisa que uma outra pessoa ter o mesmo endereço de rua, de rua, número e apartamento que eu. Bom, as cartas vão chegar para quem? Para mim ou para essa outra pessoa? Mas, duas interfaces de rede ou dois equipamentos que compartilham o mesmo enlace têm que pertencer à mesma rede IP. Então, todos os equipamentos aqui da minha casa, que tem uma rede local, tem que pertencer à mesma rede IP. A gente não sabe ainda como é que isso se traduz, como é que eu sei que um equipamento pertence à mesma rede IP que o outro. Mas é importante que eu já compreenda. Lá naquela rede local do laboratório que vocês estão sentados, os computadores estão todos ligados no mesmo switch. Esses computadores do mesmo switch no laboratório têm que pertencer à mesma rede IP. Se todos os laboratórios da universidade ou da escola ou de um polo de EAD estiverem ligados entre si em switches, todos esses computadores têm que pertencer à mesma rede IP. Se eu colocar ali dentro um computador e der um endereço de outra rede IP, ele não vai conseguir se comunicar com ninguém. Que mais? A mesma identificação de rede não pode ser utilizada em mais de um enlace. Então tem algum pedaço do endereço IP que identifica a rede. Esse pedaço que identifica a rede tem que ser diferente para cada enlace. Isso quer dizer o seguinte: a rede local da minha casa não pode ter o mesmo identificador de rede IP que a rede local da universidade. A rede local de uma empresa X não pode ter a mesma identificação de rede IP que a rede local da empresa Y. Então, a cada enlace
Cada meio físico está relacionado a uma rede IP. E eu não posso repetir isso. Então o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender qual é o pedaço do endereço IP que identifica a rede. E qual é o outro pedaço que identifica uma máquina dentro da rede. Todo endereço IP tem dois pedaços. Um pedaço identifica a rede e o outro identifica cada uma das máquinas daquela rede IP. Então esse primeiro pedacinho que identifica a rede vai ter que ser diferente em cada enlace, em cada rede física. Então é uma rede IP para cada enlace. Com os exercícios a gente acaba ficando mais craque nisso, né? Então, como saber que a rede IP, a qual rede IP pertence ao endereço IPv4? Como eu havia dito antes, é necessário que um pedaço do endereço identifique as redes. O endereço tem 4 octetos, então, originalmente, o que os administradores da internet fizeram foi definir classes de redes. Antes de entrarmos nessa questão das classes, vamos pensar, eu tenho um endereço IP com 4 octetos. Um pedaço desse endereço tinha que identificar a rede. Eu poderia simplesmente dizer o seguinte, vamos usar o primeiro octeto para identificar a rede. E os outros 3 vão identificar as máquinas dentro daquela rede. Bom, se eu usasse o primeiro octeto para identificar a rede, eu só consigo fazer 256 redes no mundo inteiro. A primeira rede seria a 0, a segunda a 1, de 0 até 255. Eu só poderia ter 256 redes. Se eu usasse 2 octetos, eu usaria os 2 octetos para identificar a rede, eu teria 256 vezes 256 redes. Se eu usasse 3 octetos, eu teria muitas redes no mundo. Eu teria 256 vezes 256 vezes 256. Mas cada rede que eu definisse só ia poder utilizar 256 máquinas lá dentro, porque só sobraria o 4º octeto para identificar a máquina. Então o que os administradores da internet pensaram foi o seguinte: haverá poucas redes com muitas máquinas, muitas redes com poucas máquinas e um número médio de redes com um número médio de máquinas. E definiram 3 classes de redes. Então, a gente tem redes do tipo classe A, redes do tipo classe B e redes do tipo classe C. As redes classe A, elas utilizam apenas o primeiro octeto para identificar a rede. As redes classe B identificam o segundo e as redes classe C identificam as redes classe C identificam a rede pelos 3 primeiros octetos. Vamos ver aqui uma tabelinha que é interessante, que é o seguinte, Como é que eu sei que o endereço é classe A, originalmente? Eu tenho que analisar os primeiros bits do endereço. Então, se eu pegar o primeiro bit de um endereço e esse primeiro bit for 0, ele é um endereço classe A. E apenas o primeiro octeto identifica a rede. Então, quais são em número decimal, quais são os números decimais formados por 8 bits cujo o primeiro bit é 0? São os números de 0 até 127. Então, as redes existentes classe A são de 1.0.0.0 até 127.0.0.0. Tá? De 1 até 127. Então, a gente tem 127 redes classe A no mundo. Quantos endereços tem nessa rede? Poxa, tem 16 milhões de endereços numa rede classe A. Então são poucas instituições que precisariam de uma rede classe A, né? É um exagero. Se a gente pegar uma classe B, o classe B é uma rede cujos 2 primeiros bits começam por 1, 0. Então são redes em que o primeiro octeto é 128, na menor possibilidade, e 191 na maior possibilidade. Então, a rede 128.1 é a primeira classe B. Depois tem a 128.2, 128.3,
depois 129, 1, 2, 3, até 255, depois 100, e aí até a 191.255. Quantas redes tem aqui? Aqui tem 16 mil, aproximadamente 16 mil redes. Tá? Quantos endereços tem aqui? 65.536. Ah, por que 65 mil endereços? Porque sobram 2 octetos para identificar a rede, desculpa, para identificar a máquina. Se sobram 2 octetos para identificar a máquina, cada octeto pode variar de 0 a 255, cada octeto tem 256 combinações. 256 vezes 256 dá os 65 mil. E classe C, redes classe C, são aquelas cujos bits começam por 110. São 3 octetos que identificam rede. E 1 octeto para a máquina. Então a gente vai ter muitas redes, 2 milhões de redes. Ah, mas então estão acabando as redes do mundo. Sim, estão acabando, já acabaram as redes do mundo. Depois a gente vai ver como é que isso foi solucionado. Isso, mas apenas 256 endereços por rede. Tá? Então essa foi a distribuição original. E uma empresa, quando solicitava que precisava entrar na internet, ela dizia, eu preciso de um classe C para mim, porque eu vou entrar na internet. Aí ela recebia uma rede classe C com 256 endereços. Ou então, se ela fosse muito grande, ela pedia uma classe B. Hoje em dia, na verdade, a empresa pode pedir um pedaço de classe C ou um conjunto de classe C, essas coisas. Mudou um pouquinho isso. Mas essa nomenclatura classe A, classe B e classe C continua. A gente tem que pensar o seguinte, classe A, classe B e classe C é uma identificação do pedaço que determina a rede a partir dos bits iniciais do primeiro octeto. Mas, usualmente, se utiliza o nome classe A, classe B e classe C para dizer, olha, eu tenho um classe C. Ah, quer dizer que eu tenho uma rede que eu tenho apenas 1 octeto para identificar máquinas. Ah, eu tenho um classe B. Ah, eu tenho uma rede que eu tenho 2 octetos para identificar máquina. Tá? Além dessa divisão em redes, mais adiante, a administração da internet percebeu que não dava para ser tão fixa essa questão das redes. Por exemplo, eu preciso criar subredes. E aí então se definiu a questão das máscaras. Então, atualmente, quando a gente configura uma máquina, o que determina o pedaço do endereço IP que identifica a rede é a máscara. A máscara diz, olha, o teu endereço é tal, a máscara diz o seguinte, do teu endereço, X bits identificam redes. N bits aqui está escrito no slide. Então, a máscara é uma informação a respeito do pedaço do endereço que identifica a rede. Em vez de eu considerar aqueles primeiros bitzinhos ali, para saber, na verdade o que identifica a rede são 3 octetos, o equipamento tem que ler uma máscara para saber qual pedaço do seu endereço IP identifica a rede e qual identifica a máquina. Existem 2 notações. Isso é fundamental. O conhecimento de máscara é fundamental para o profissional de redes de computadores. Existe a notação decimal, que normalmente a gente chama de máscara. Existe a notação chamada número de bits, que normalmente não, mas que alguns livros utilizam o termo CIDR. Então, ou eu descrevo a partir de uma notação decimal ou a partir de um número de bits. O que é a notação decimal? É uma informação semelhante ao endereço IP, formada por 4 octetos. Então, a notação decimal é um número formado por 4 octetos, e neste número, tudo que estiver ligado, todos os bits que estiverem ligados, indicam que aquilo é uma parte do endereço que identifica a rede. Então, por exemplo, uma máscara cujo valor é 255.255.0.0. 255, na verdade, corresponde a 8 bits uns ligados. Então, 255 é todo o primeiro octeto ligado. 255 no segundo octeto é todo o segundo octeto ligado. Então, 0 é todo octeto desligado. Então, uma máscara que é 255.255.0.0 está indicando que
todo o primeiro octeto e todo o segundo octeto é utilizado para identificar a rede. A parte 00 indica que todo o terceiro octeto, todo o quarto octeto é utilizado para identificar máquina. Normalmente a gente vê números IPs acompanhados por máscara, então a gente vê uma coisa assim, 200.1.1.1 barra 255.255.255.0. Então ali está sendo passado o número IP e a máscara correspondente para dizer para quem está lendo ou para o equipamento, afinal, qual é o pedaço daquele número IP que identifica a rede e qual é o pedaço que identifica a máquina. Essa máscara vai ser fundamental para o equipamento saber se um outro número IP pertence à mesma rede ou não. Essa é uma anotação. A outra anotação, na verdade, apenas indica o número de bits que é utilizado para identificar a rede. Então, ela geralmente vem acompanhada por um barra na frente, e no nosso exemplo aqui está escrito barra 16. O que quer dizer esse barra 16? Barra 16 é a mesma coisa que 255.255.0.0, porque barra 16 está dizendo que os 16 primeiros bits identificam rede, os 2 primeiros octetos identificam rede, assim como a máscara anterior. Aqui nesse slide a gente pode ver uma simplificação no sentido que eu mostro as máscaras em binário. Então olha ali, o que é a máscara 255.0.0.0? Na verdade é a máscara de um classe A, né? Embora eu pudesse, se eu considerasse classe, eu perceberia que apenas o primeiro octeto identifica a rede só pelo primeiro bitzinho do endereço, mas a máscara de um classe A é 255.0.0.0. Por quê? Porque apenas o primeiro octeto identifica a rede. E a gente pode ver ali esses números decimais escritos em binário, que tornam mais fácil perceber o que está ligado e o que está desligado. No classe A, todos os bits do primeiro octeto estão ligados. Quer dizer, o primeiro octeto identifica a rede. No classe B, todos os bits do primeiro e segundo octeto estão ligados. No classe C, os bits do primeiro, segundo e terceiro octeto estão ligados. Então, embora a gente escreva a máscara em decimal, a gente tem que perceber que esse número decimal indica quais são os bits que fazem parte da identificação da rede. Para a gente trabalhar com endereços IPv4, é importante que a gente conheça os diferentes tipos de endereços. Então, em primeiro lugar, já deu para perceber que a gente precisa identificar redes. As redes têm alguma identificação, alguma nomenclatura. Bom, o endereço que identifica a rede é o primeiro endereço de qualquer rede. A definição correta é: o endereço que identifica a rede é aquele cuja parte que serve para identificar máquina está todo zerado. Então, olha só, esse nosso exemplo aqui. 201.32.1.0 barra 255.255.255.0. A segunda parte é a máscara. Essa máscara está dizendo que os 3 primeiros octetos identificam a rede. O quarto identifica a máquina. Então, se eu pegar o quarto octeto e zerá-lo, isso não é um endereço de máquina, isso é um endereço de rede, não pode ser utilizado em uma máquina. 201.32.1.0 é uma maneira de eu dizer, de eu apontar, de eu identificar uma rede, não uma máquina. A gente poderia pensar, mas o endereço da rede é 201.132.1. O resto não interessa. É verdade. Mas na hora de configurar equipamentos, de configurar tabelas de roteamento, eu tenho que zerar toda a parte correspondente à máquina. Isso quer dizer o seguinte: isso aqui é um endereço, é uma rede cujo os 3 primeiros octetos só identificam. Eu só tenho o último octeto para identificar a máquina. Bom, o primeiro valor do último octeto eu já não posso usar. O valor 0 eu não posso usar. Então eu já não posso ter 256 máquinas na rede, eu só posso ter 255. Bom, existe também um endereço chamado broadcast. Broadcast
é um endereço que identifica todas as máquinas de um enlace. Todas as máquinas, por exemplo, de uma rede local. Para que tem um endereço desse tipo? Eu posso ter uma mensagem que seja importante mandar, um datagrama, que seja importante mandar para todas as máquinas. Olha, eu não tenho que mandar um para cada uma. Eu gostaria de ter um endereço que todas recebessem. Esse endereço que identifica todas as máquinas de um enlace chama-se endereço de broadcast. Como é que eu faço esse endereço? Vamos pegar ali o exemplo. Eu mantenho a primeira parte, os primeiros 3 octetos, que são os 3 octetos da minha rede, e pego o último endereço possível do último octeto, o último valor possível do último octeto. Na verdade, a definição é, eu coloco tudo 1 nos bits do último octeto. Ora, tudo 1 nos bits do último octeto é 255. Na verdade, é tudo 1 nos bits que identificam máquina. No nosso caso, como é o último octeto que identifica a máquina, é tudo 1 no último octeto. Então, 200, 132.1.255 identifica todas as máquinas da rede 200.132.1.0. Isso quer dizer que eu não posso dar esse endereço para nenhuma máquina, ele é automático. Ele é automático. Quando a minha máquina souber que ela pertence à rede 200.132.1.0, ela automaticamente vai receber qualquer mensagem para o endereço 200.132.1.255. Então eu perdi mais um endereço. Eu tinha 256 valores possíveis. Agora só tenho 254. Perdi um identificador de rede e um identificador de broadcast. Então um classe C, uma rede que utilize 3 octetos para identificá-la, e onde só sobre um para a máquina, ela não tem 256 máquinas possíveis, 256 interfaces. Ela tem 254. Depois tem o endereço mais importante, que é o unicast, que é o enderecinho que eu vou dar para cada equipamento. Bom, esse é qualquer endereço entre o identificador da rede e o broadcast. Então, 201.132.1.2, 201.132.1.1, 201.132.1.4, 201.132.254, todos esses são endereços de unicast. Cada máquina vai ter um endereço desses. Nessa minha rede, eu posso ter 254 máquinas, cada uma com um endereço unicast. E depois tem o endereço multicast, que são endereços que identificam um conjunto de equipamentos. Não é nem todos, nenhum, é um conjunto. Mas esse é um endereço que não nos interessa exatamente nessa introdução. É só para saber que isso existe, e esses endereços, na verdade, eles fazem parte de uma classe chamada classe D. Por último, a gente tem alguns endereços IPv4 especiais. Talvez vocês já tenham visto um endereço chamado 127.0.0.1. Esse é um endereço chamado endereço de loopback. É um endereço que automaticamente identifica o próprio equipamento. Depois a gente também tem endereços chamados endereços inválidos, que são as redes 10.0.00/8, né, todo esse classe A. A rede 172.16.00/12, /12 é estranho, porque é uma quebra no meio do segundo octeto. E 192.168.00/16, que é um classe B, também inválido. O que são esses endereços inválidos? São endereços que não circulam na internet. Os roteadores trancam. São endereços que são utilizados em redes internas. Quando a gente utiliza NAT para economizar aqueles endereços válidos que já estão acabando. Mas isso é outro assunto. Então eu espero que essa breve introdução tenha mostrado para vocês alguns conceitos importantes. Como é que são os endereços, né, os 4 octetos, a importância da máscara, essa divisão de uma parte que identifica a rede, uma parte que identifica máquinas dentro da rede, e as regras de que, bom, em um determinado enlace, todas as máquinas vão ter que ter a mesma identificação de rede, quer dizer, aquela parte do endereço que identifica a rede vai ter que ser igual dentro de um mesmo enlace. E cada enlace distinto vai ter que ter um identificador de rede distinto. É importante, para conhecer melhor essa questão de endereçamentos, realizar alguns exercícios
que vão permitir que você domine a questão de saber se 2 endereços pertencem à mesma rede, se os endereços foram distribuídos adequadamente nas diversas redes de uma determinada empresa e assim por diante. Espero que tenha sido útil esse vídeo e é importante buscar material escrito de referência para aprender melhor essas questões de endereçamento IP. Até a próxima!